Amados irmãos, a graça e a paz, me chamo Leonardo Rassi. Nesse vídeo vamos explanar acerca de 16 perguntas que selecionei, separei para entendermos o conceito do que é teologia, do que é a doutrina cristã. São 16 perguntas que o obreiro, o vocacionado que tem o conceito exato dessas 16 perguntas, é um obreiro formado. Vai ter mais perguntas? Tem, porque a Bíblia não esgota os assuntos, não acaba, são muitas perguntas, mas essas são perguntas essenciais, fundamentais para todo qualquer ministro do Evangelho saber o melhor conceito. Primeira pergunta é: o que é doutrina cristã? Muitos têm o entendimento que doutrina cristã é uso e costume, é roupa, mas a Bíblia vai dizer que vamos ter doutrinas de homens e demônios, E Jesus, ele confrontou diretamente os religiosos acerca das suas doutrinas. Então vamos entender o que é a doutrina, uma vez que a Bíblia diz para perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Cristo disse que toda a lei e os profetas dependem de 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos entender que a doutrina cristã é um ensino bíblico normativo determinante derivado das Sagradas Escrituras, ou seja, regra de fé e prática. Então devemos analisar, devemos ser como os bereanos, conferir se tudo está tintim por tintim, conforme a Bíblia ensina. Porque nos últimos tempos, muitos seriam amantes de si mesmos, guiados por espíritos malignos, enganando, se possíveis, os escolhidos. Pergunta 2. O que é religião? Significa se conectar espiritualmente, religar. Mas precisamos atentar aonde estamos nos conectando, aonde estamos religando, se estamos realmente religando ao Pai Criador. Existem muitas religiões que se conectam espiritualmente, mas que vão dar em lugar algum, porque uma vez que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, devemos seguir então este padrão. Como identificar uma seita e falsas doutrinas? Cristo não é o centro das atenções. Nós vamos ver que supostas igrejas, elas têm a sua própria Bíblia, elas até usam a Bíblia, porém os seus ritos, os seus dogmas estão fora da palavra, são ensinamentos extras bíblicos, As profecias já foram seladas, já foram canonizadas, mas eles ainda acreditam em profecias e revelações de pessoas que se torna extra bíblico, não está na Bíblia, ok? Tudo que Deus quis ensinar e revelar ao seu povo já está selado na Bíblia, ok? Quais são os idiomas originais das Sagradas Escrituras? O hebraico, o aramaico e o grego koiné. Nós vamos ver que existiam 3 tipos de grego, E esse grego koiné seria a linguagem, o dialeto mais comum, mais simples, o do povão, da época. 5. Quais são os 3 tipos de morte na Bíblia? A espiritual, a física e a eterna. E referente à questão 6, que vai dizer se o homem é dicotomista ou tricotomista, a resposta da questão 5 já responde, porque nós vamos entender que há uma morte espiritual, há uma morte física e uma morte eterna. Uma vez que eu digo que o homem é dicotomista, estou falando que ele é físico e espiritual apenas, E quando o físico morre, o espiritual também morre. Está errado, porque a Bíblia diz acerca do dado da segunda morte, que é uma morte eterna. Então podemos estar em vida espiritualmente mortos. O segundo estágio é quando o corpo que veio do pó da terra volta para o pó da terra. A palavra diz que o sopro de vida volta para Deus e a alma aguarda para o julgamento. Então são 3 tipos, são 3 fatores, e isso faz com que seja tricotomista. Quais são as 3 maiores ordenanças para a igreja executar como doutrina, como regra de fé e prática? Nós vamos ter o ide e pregar, ou seja, discipular, fazer discípulos, ensinar a palavra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a comunhão, que também celebramos na forma de ceia, Santa Ceia.
8. Por quem e que ano foi introduzido os capítulos na Bíblia? Uma vez que conhecemos que a Bíblia foi escrita em manuscritos em pergaminhos, tá? Por copistas, e na época, na sua língua original, não tinha capítulo e versículo, tá? Mas no ano de 1234 a 1242, Stephen Langton, ele teve a ilustre ideia para auxiliar, ele formou os capítulos na Bíblia, foi separado, foi selecionado, foi analisado, e eles chegaram a um conceito e determinaram cada capítulo, ok? E isso traz até uma problemática para os dias de hoje. Muitas das vezes você acha que o capítulo acabou, mas você vai continuar lendo, e sendo que, por exemplo, você está no capítulo 5, daí termina e começa o 6, você acha que mudou o assunto, mas muitas das vezes o assunto do 6 ainda é concernente ao contexto do capítulo 5, ok? Pergunta 9. Por quem e que ano foram introduzidos os versículos na sua Bíblia? Então nós vamos ter esse fundamento, essa base de que apenas uma pessoa criou os capítulos, e 300 anos depois Robert Estienne, no ano de 1551, teve a ideia, então, de acrescentar, de agregar valor ao ensino, a facilitar a pesquisa, a busca, a leitura, criando os versículos na Bíblia, ok? Pergunta 10. O que é ser um apologista cristão? Apologista é um defensor, um representante que propaga, que defende os fundamentos da santa palavra de Deus em defesa a falsos profetas e falsas religiões, ok? Pergunta número 11. Por que aprender as línguas originais da Bíblia, como o hebraico e o grego, por exemplo? O hebraico é o Antigo Testamento e o grego o Novo Testamento. Porque uma vez tendo ciência das várias línguas e idiomas que foram traduzidas às Bíblias, temos Bíblias em várias línguas, tá? Nós vamos entender que precisamos obter a capacitação da verdade absoluta, e isso é somente aos originais. Entende? Então nós vamos ter muitos problemas de tradução, nova linguagem que muda todo o sentido da palavra original. Por isso é muito importante aprender a extrair a partir do texto original em hebraico e grego, ok? Pergunta número 12. Cite duas tipologias do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos ter em Gênesis 8 a pomba, tá? A questão da arca, a pomba representa o Espírito Santo. E Esther capítulo 2 é o Nuco Regai, né? Ele capacita as princesas, as noivas, então é como o Espírito Santo capacitando a igreja para se encontrar com Cristo nas bodas. Pergunta 13. Cite dois louvores cristocêntricos e dois louvores antropocêntricos. Isso é um assunto que o povo está perecendo por falta de discernimento espiritual. Porque um louvor significa elogiar a Deus. Nós precisamos elogiar a Cristo, a Deus, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. A Bíblia vai ensinar que no céu os anjos somente dizem santo, santo, santo é o Senhor, apenas. A Deus toda a honra e toda a glória. Porém nós vamos encontrar no meio cristão, no meio evangélico, músicas. Tá? Vamos encontrar um comércio gospel que acaba massageando o ego do homem, colocando o homem no mesmo pedestal, no mesmo patamar que Cristo e recebendo glórias para si. Então nós vamos ter dois exemplos de louvores cristocêntricos que falam somente da pessoa de Cristo ou de Deus. O louvor, quão lindo esse nome é. Você não vai ver o homem sendo elogiado, e sim a pessoa de Cristo. E os hinos congregacionais da harpa cristã é o melhor exemplo que eu posso dar para você compreender o que é um hino genuíno que louva a Deus somente e a Cristo. E você não vai estar correndo o perigo de transgredir a vontade de Deus, desagradando a Deus, querendo glória para si ou para outrem, ok? E dois louvores antropocêntricos, ou seja, onde o homem é o centro, onde tudo aponta para o homem. O raridade, o louvor raridade. O autor ele pegou um versículo bíblico e mudou totalmente o sentido. Onde era algo mal, ele fez algo bom, tá? E o sabor de mel, um hino que traz o exemplo de vingança. O homem quer vingança e Deus vai te exaltar, tá? De maneira muito simples e rápida aqui essa explicação. Pergunta 14.
Quem traduziu a Bíblia para o português? Bem sabemos que a Bíblia foi traduzida, né, para muitos idiomas, muitos países, tá? E temos a Bíblia em português hoje, graças ao teólogo João Ferreira de Almeida, tá bom? Pergunta 15. O que é apostasia? É uma morte espiritual, um abandono da fé, uma má conduta aos olhos de Deus. Uma pessoa que caminhava em retidão e se rebelou, e se desgostou, e se afastou do verdadeiro caminho, aonde uma verdadeira convenção no centro da vontade de Deus. Agora ele faz a vontade de outro Deus, né? Faz a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E pergunta 16, o que é anticristo? É o opositor a tudo que presta culto a Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que tem surgido muitos anticristos, né? As pessoas que acabam negligenciando o conhecimento das Escrituras e são levados por ventos de doutrinas de homens e demônios, ok? Que Satanás, os poderes da treva, eles lutam diretamente contra 3 maiores estratégias, desde a queda da graça, que é a transgressão da palavra, a contestação da palavra e a adição da palavra. Certamente não morrereis. Lembra que Satanás disse? Então as pessoas creem que de determinada maneira, com o seu pressuposto, o seu achismo, né, a sua falta de cavar, se debruçar acerca do estudo, o conhecimento da fonte, não é o suficiente, tá? É um líder que irá perseguir a igreja na grande tribulação, né? E todos que não lhe adorar, ok? Então essas são perguntas fundamentais para um verdadeiro discipulado, seja uma pessoa nova convertida ou até mesmo um ministro vocacionado, tá? São perguntas essenciais, fundamentais para você ser um obreiro aprovado, ok? Graça e paz.